Olá, boa noite a você que nos acompanha na TVU, canal 55 UHF. Vem aí a TVU em HD, canal 55 UHF, 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/tvuplay. Hoje comigo, Algemir Bruneto, presidente do Instituto do Câncer Infantil. Amanhã temos mais um MEC Dia Feliz. Vamos falar a respeito dessa promoção, que é importante, mas também sobre o Instituto do Câncer Infantil e a expansão que vai acontecer agora para o Hospital Conceição. Vamos conversar também com o músico Leandro Bertolo. Ele vai estar realizando show amanhã, é um músico da noite, está lançando mais um trabalho e a gente aqui vai prestigiar esse trabalho do Leandro Bertolo. O 21h30 está entrando no ar com o apoio da Toc Glass, Companhia Atlética e Deluc. Fique com a gente. Há 26 anos do Instituto do Câncer Infantil. Eu tenho o prazer, a honra de mais uma vez receber meu querido Algemir Bruneto aqui no 21h30. Doutor Bruneto, prazer em tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Felipe. Quem fica honrado sou eu por duas razões. Primeiro, pela excelência do teu programa e segundo, porque temos, em comum a causa do câncer infantil, eu como profissional, tu como um grande jornalista e colaborador. Aproveito para agradecer. O senhor nos colocou nessa causa há 27 anos. Eu sempre pensei, se o Instituto está com 26, há 27 só chamou um grupo de jornalistas para dizer assim, olha, nós temos essa necessidade, há uma história dos tijolos amarelos, eu quero contar essa história para vocês. Conheci essa história lá na Inglaterra, e a gente olhava e dizia assim, ei, rapaz, como é bom esse pessoal sonhador. O sonho se transformou em realidade, bonita realidade, né? Eu lembro, a propósito, Felipe, o falecido professor Albuquerque, sim, que era presidente do Hospital de Clínicas e depois foi Carlos César Albuquerque. Foi ministro da Saúde. Ministro da Saúde. Enquanto ministro, ele veio a Porto Alegre, foi convidado para um almoço na Federação e ele me convidou. Fiquei surpreso com o convite. E aí, quando ele deu a primeira entrevista coletiva no Rio Grande do Sul com o ministro, eu estava do lado dele e ele disse, olha, vou contar uma história para vocês. Esse médico, quando voltou da Inglaterra, bateu na minha porta e contou sobre uma ideia de desenvolver o Instituto. E eu ouvi, obviamente, como presidente, eu tinha que apoiar. Ouvi ele com calma. Quando ele saiu, bateu a porta, eu chamei a Rosélia, minha secretária, e disse, mais um sonhador. Não vai dar em nada. Sim. Então, quero dizer... Quantos anos o senhor tinha? Quando foi para a Inglaterra? Quando eu fui para a Inglaterra eu tinha 34. 34. E voltei 5 anos depois com 39. Conheceu o projeto lá, não tinha a menor ideia que ia encontrar algo assim lá? Ou já tinha uma ideia? Não, eu fui com a intenção de fazer mestrado em saúde infantil na Universidade de Londres e surgiu uma oportunidade e um convite na Universidade de Newcastle, que é norte da Inglaterra, para ficar mais um período fazendo o doutorado, que era um sonho também. Sim. E surgiu um convite do Hospital Royal Victoria Infirmary, que estava precisando, e lá eu fui fazer meu treinamento, fazer o doutorado, e conheci esse projeto chamado Yellow Brick Road, que o idealizador não era um médico, era um empresário. Ele, junto com o irmão, eram donos da maior cadeia de padarias da Inglaterra, Greggs Bakery. Sim. E ele, como empresário, conheceu um adolescente com câncer e... Não era familiar dele, não? Não. O mais legal da história, acho que é isso, né? Que não era familiar dele, não era uma questão assim que envolvia diretamente a família dele. Ele conheceu um jovem com a doença e ele disse, não, temos que fazer algo. Temos que fazer algo, e se dedicou, deixou os negócios para o irmão e criou esse grande projeto, e o sonho dele é que existisse um na América do Sul e outro na África. E eu tive
esse privilégio, essa oportunidade de conhecer e naquele momento que tu citasse, né, do pedido de socorro aos jornalistas conhecidos, influentes da época, muitos como tu ainda, muito ativos, né? E compartilhamos o sonho. E vocês foram muito generosos com o Instituto Câncer Infantil. O próprio Lauro Quadros, que era um dos presentes, até né? Hoje, né? Até hoje. E, enfim, é uma história que vai com muita emoção. É o primeiro Instituto do Câncer Infantil, assim, Instituto do Câncer Infantil mesmo, trabalho específico fora da Inglaterra? É o daqui? Não, eu digo especificamente com este conceito. Com esse conceito. No Brasil já existia alguém focado? Sim, existia alguns centros, um deles é o Boldrini, em Campinas, que hoje ainda é um dos principais centros do país. E depois surgiram muitos. Sim, porque depois realmente a gente tem por todo o país. Inclusive um ex-residente nosso, que veio fazer um estágio de Pernambuco, hoje criou e tem muito ativo o Instituto do Câncer do Agreste, que é exatamente no modelo do Instituto Câncer Infantil. Então nós temos parcerias no Brasil, né, nesse processo de pensarmos junto com outros colegas, enfim, com a sociedade, uma chance melhor para as crianças, né? Temos esse paradoxo no país como um todo, que a chance de cura é 45%. Né? E os centros de excelência têm entre 70% e 80%. Então, esse desafio, não é? Ou seja, para ficar bem, de cada 10 crianças no tratamento normal da medicina brasileira, 4,5 crianças, não, mas seria... 4 a 5. Entre 4 e 5 se recuperam. Quando vem para centros especializados, como o Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre, como o Boldrini em Campinas, como o Agreste lá em Pernambuco, essa chance dessas crianças, esse número cresce para 80%. Então, de cada 10, 8. Porque o câncer exige alta complexidade, muita expertise da equipe, dos diversos profissionais, não só do oncologista, mas de diversos subespecialistas nas áreas pediátricas, cirúrgicas, né? Você precisa de um cirurgião, de um neurocirurgião experiente, treinado para poder fazer uma cirurgia com maior chance de sucesso. Você precisa de uma equipe de enfermagem muito bem treinada para poder, junto com a equipe, reconhecer e identificar qualquer momento, em qualquer uma das centenas e milhares, né, de decisões, desde o diagnóstico até o fim do tratamento, que pode fazer a diferença. Então, a expertise é importante da equipe e, nesse sentido, o nosso primeiro projeto, que foi no Hospital de Clínicas, e depois vamos ter a oportunidade de falar sobre essa nova parceria com o Hospital Conceição. Claro. Foram mais de 2.000 pacientes tratados, então a equipe já tem uma história, né, tanto em câncer infantil como em transplante de medula óssea, que é uma metodologia utilizada em muitos casos de câncer infantil que não respondem à quimioterapia convencional. Precisa de uma estrutura hospitalar, né, com todos os serviços de apoio, banco de sangue, UTI pediátrica, emergência qualificada, alta tecnologia, né, para exames diagnósticos sofisticados, para definir precisamente diferenças entre um paciente e outro e aí ajustar o tratamento que seja menos tóxico e mais efetivo. Sim. Quantas pessoas trabalham hoje, funcionários do Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre? Nós temos na nova sede hoje, na Rua São Manuel, que foi inaugurada em setembro, em torno de 50 funcionários e em torno de 500 voluntários. Isso aí que eu ia lhe perguntar. Para cada funcionário, 10 voluntários. Isso. Essa é uma causa que foi abraçada, né? Porque eu conheço voluntários do trabalho efetivo, né? Do trabalho de 2, 3 turnos por semana, que estão há mais de 20 anos na causa. Sim. Né? Eu acho que o pessoal abraçou mesmo. Abraçou, e eu estou falando de voluntários com dedicação lá na sede, no dia a dia. Né? Hoje tivemos a visita da senadora Ana Amália Lemos, que esteve lá,
E temos uma loja com um brechó e, obviamente, todo o apoio, né, às famílias, além da assistência. E esse é um processo de 25 anos, né, Felipe, que começou com a sede no Hospital de Clínicas, depois a Casa de Apoio, o Laboratório de Pesquisas, o Programa de Transplante, enfim, uma sucessão de conquistas que viabilizaram programas e tratamentos inovadores que permitiram fazer os avanços para fazer essa expansão na cura. Tá, antes que a gente esqueça, né, porque a gente vai falando um assunto vai puxando o outro, sim. Ele está aqui hoje porque amanhã é o Mac Dia Feliz, quando as pessoas compram lá o Big Mac e o dinheiro vai revertido para o câncer infantil nas diferentes unidades do país, né? Tem vários beneficiados. No caso do Rio Grande do Sul, Instituto do Câncer Infantil, Santa Casa de Misericórdia estão beneficiadas. Né? Que trabalho é esse no grupo hospital? Então é o seguinte, vá amanhã, tá? Coma Big Mac, certo? Tá combinado? Né? O que foi? O senhor tem polêmica? O pessoal tem polêmica ainda com relação ao Big Mac? Eu adoro, eu digo isso de forma tranquila. Se não é o seguinte, compra o Big Mac e dá para alguém comer o Big Mac. Se não gosta do Big Mac, eu adoro. É isso? Você me olhou com uma cara assim que... Não, essa é uma questão muito atual, né? E alimentação? Era muito mais intenso o questionamento há anos atrás, né? Nós estamos falando de alimentos saudáveis. Sim. Né? E se pergunta, mas como que o Instituto Câncer Infantil apoia a venda de um fast food, de um alimento que não é bom para a saúde? Eu não sei para a saúde de quem. Eu vou dizer o seguinte para você. Esse merchan eu faço de graça, tá? Porque eu não ganho nada dele. Eu adoro o Big Mac, acho uma baita descoberta como é que eles montaram o sanduíche. E tem um outro que é o cheddar, que não adianta comer amanhã. Amanhã é só Big Mac. Tá? Mas o cheddar eu acho delicioso. Uma delícia. As pessoas podem brigar comigo. Essa briga eu compro. A corporação McDonald's, né, tem interesse, claro, em é um marketing demonstrar para a comunidade que faz um alimento saudável, né? E é um marketing positivo para eles. Saiu recentemente uma matéria na revista Exame examinando exatamente essa pergunta, a questão de alimento saudável e Big Mac. É. Então, nós estamos falando de um alimento, né, que tem que pensar assim, tem que pensar na qualidade do alimento, na variabilidade dos diversos produtos, né, nos procedimentos de manipulação e uma série de questões relacionadas a um alimento saudável. O McDonald's tem, e eu posso até, com esse relato que não é meu, é da revista Exame, mostrado que o Grupo McDonald's tem produzido muitos estudos com nutrólogos examinando e aperfeiçoando essa questão. Eles estão preocupados porque essa é uma questão de imagem para eles. Diminuição, eles fizeram estudos diminuindo a quantidade de sódio, de calorias. Agora de hormônios nas aves. Novos alimentos com saladas de frutas, né? Então existe a preocupação em oferecer um alimento saudável. E nós, obviamente, quando fizemos parceria no Instituto Câncer Infantil, seja com que produto seja, ou com que empresa for, nós examinamos a seriedade da empresa, a idoneidade, né? E essa é uma questão mundial, né? Porque o Instituto Ronald McDonald, nesse caso, é para o planeta que eles fazem isso, né? Não é uma questão, não é uma questão local, é uma causa deles no planeta. Nos Estados Unidos há 29 anos, né, eles destinam... No mundo há 36 anos, no Brasil há 29. No Brasil há 29. 36 anos eles destinam esse dia, é um dia que eles destinam no planeta inteiro, um dia... Que exemplo, né, de responsabilidade social. Se então, todos fizessem isso... E olha só, Felipe, as crianças com câncer são beneficiadas com o projeto do Mac Dia Feliz, eles arrecadam mais de 20 milhões por ano, beneficiando dezenas de instituições. Quem compra um Big Mac, como você e eu que gostamos,
né? Não precisa comer todos os dias, não precisa comer 2 ou 3, né? Não. Tudo com moderação. Não, mesmo exatamente. alimentos saudáveis, comida em excesso, não dá certo, né? Não. Então a gente precisa ter... Mas isso pelo jeito muito essa claro. polêmica não existe. Eu ia passar por cima da polêmica. A polêmica não existe, de vez em quando vem à tona. Mas cada vez menos, porque eu acho que as pessoas entendem que estamos lidando com uma empresa séria, que tem preocupação com a saúde da população. E eu acho que tem também aí a questão maior, que é quem a gente ajuda nesse dia. Um dia por ano, né? A pessoa adquire o Big Mac, pode dar para... Muitos empresários compram e doam para entidades com crianças carentes. Então você ajuda o Instituto Câncer Infantil, as crianças com câncer, a Santa Casa, o Hospital Conceição agora, que é nosso parceiro, o próprio Hospital de Clínicas, enfim, todas as crianças com câncer. E assim a gente vai construindo uma cadeia de solidariedade em prol da causa, né? Bom, vamos lá, Conceição, o que vem por aí? Vocês têm a unidade, eu vou chamar de unidade de clínicas, agora vai ter uma unidade de Conceição? Felipe, nesses primeiros 25 anos do Instituto, nós tínhamos a convicção que nós tínhamos que focar em um hospital e apoiar a construção de um centro de excelência. Essa parceria foi virtuosa pela estrutura do Hospital de Clínicas, pelo apoio que sempre o Instituto teve, pela comunidade que respondeu a todos os desafios do Instituto com eventos, né? Mac Dia Feliz, há 25 anos, Corrida pela Vida, e todos os eventos, as pessoas e os empresários construindo essa história. Então, nós entregamos o que prometemos, que é um centro de excelência. Mas considerando que existem outros hospitais, né, com outras necessidades, né, o Instituto Câncer Infantil, para os próximos 25 anos, quer fazer esse atendimento a todos os centros que atendem crianças com câncer no estado. E este ano, a renda do Mac Dia Feliz vai ser destinada para a reforma da unidade de câncer infantil do Hospital Conceição. O Hospital Conceição, Felipe, é um hospital incrível, que presta um serviço extraordinário à comunidade. Então, nós fomos lá, ficamos encantados com a dedicação dos profissionais, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso no presente, mas a estrutura precisa ser melhorada. Então nós queremos dar condições, né, mais adequadas para o paciente, para a mãe, né? Imagina, Felipe, você tem 2 filhos, sabe o significado e a importância da saúde, né? Uma mãe que tem uma doença dessas, que vem e fica 20, 30, 40 dias dentro do hospital, ela precisa... Tem uma casa para o abrigo dela, no caso do Instituto, essa casa foi construída e foi um trabalho muito interessante que vocês fizeram, porque no primeiro momento, claro, era auxiliar as crianças, depois foi se vendo que as famílias precisavam de auxílio, né? Verdade. Há quanto tempo tem a casa de apoio? A casa de apoio, tu deve lembrar, tu gosta de esporte como eu, né? Não vou dizer o teu time, porque eu não sei bem, tá? Mas foi com uma doação do Dunga, que lá atrás iniciou uma doação, né? foi 2001, a inauguração da unidade. 2001. Exato. Então, eu não quis puxar pela memória, mas... a tua memória é melhor que a minha, Felipe. Não, mas esse é outro negócio maravilhoso, tá? Vou dar 2, assim, a gente podia dar 10, tá? Mas o Dunga e o Tafarel, o que esses 2 já fizeram juntos, pelo Instituto do Câncer Infantil, no caso, com as esposas, com as famílias, porque eles integram as famílias, o que esses 2 já fizeram juntos. E tem mais gente, e tem mais atletas, e tem muita gente que não quer nem ser citada, né? Sempre. É muito legal isso. Eu começo a chorar aqui, eu começo a me lembrar de alguns amigos. O presidente do conselho, Lauro Quadros, diz, né? Ele traz sempre presente para todos nós isso. No Instituto nós temos que trabalhar a credibilidade, porque é assim que se constrói, né, um futuro melhor para a causa que a gente, né, apoia. E ausência de protagonismo. Exatamente. Então, nesse processo, né, tanto pessoal quanto institucional, o que nós buscamos é parcerias, apoios, né, como estamos fazendo agora com vários novos projetos na sede nova do Instituto. São projetos que têm
né, a necessidade de um apoio contínuo. Nós precisamos continuar a crescer, Felipe, porque precisamos expandir a assistência a mais pacientes. Com certeza. Estou conversando com Algemir Brunetto, a gente fala sobre essa expansão no segundo bloco do programa, né, que vai a um rápido intervalo comercial e volta falando a respeito do Instituto do Câncer Infantil e do MEC Dia Feliz que se realiza amanhã. Esta noite, no 21h30, recebo Algemir Brunetto, Instituto do Câncer Infantil, que amanhã, né, tem o dia, o MEC Dia Feliz, né, com a renda do Big Mac revertida para o Instituto do Câncer Infantil, para a causa do câncer, melhor dizendo assim, porque são várias as instituições em todo o Brasil que são beneficiadas com esses recursos. Doutor Brunetto, no Conceição, a ideia é uma reforma, portanto, a ideia é a estrutura, mexer na estrutura. Isso. O Hospital Conceição é um hospital mais antigo, né, e hoje representa uma capacidade instalada de um atendimento, né, impressionante, tanto da população de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, quanto do interior. É um centro de referência. E a unidade de câncer infantil, né, ela vai mudar, né, com essa reforma. E como eu disse, a gente poder trazer mais conforto para as famílias é muito importante, né, Felipe? Não só com o apoio, né, do nosso pessoal na sede nova, mas também em todos os centros onde crianças são encaminhadas para tratamento. Só para fechar uma questão, de Newcastle a Porto Alegre 2017, mudou muito a forma de tratamento para a gente ter essa elevação do número de vidas salvas, no caso? Experiência, recursos humanos, tecnologia, para fazer o diagnóstico correto e usar o tratamento no limite, nem para menos nem para mais. Nós estamos evoluindo para um futuro em que os tratamentos serão individualizados por paciente. Estamos evoluindo para terapias mais inteligentes, né? E nosso programa de pesquisa é focado exatamente em terapias-alvo, que é a capacidade de identificar na célula maligna um alvo e que permite o tratamento de alguma coisa que se dirige mais especificamente para a célula maligna. Ao contrário da quimioterapia, que é um modelo mais convencional, muito efetivo ainda, na maioria dos casos, mas com a resistência a alguns tratamentos, nós precisamos investir muito no desenvolvimento de novas formas de tratamento, né? E o Instituto tem um programa de pesquisa, né, muito sólido. Nós temos uma parceria com os principais centros de câncer infantil da América do Sul. E juntos estamos trabalhando num comitê científico em pesquisa básica, em pesquisa epidemiológica. E nós conseguimos, numa plataforma de engajamento hoje do Instituto, mostrar para os empresários, mostrar para pessoas a importância da geração de conhecimento científico, né? Então, essa evolução no conhecimento da doença, nas questões próprias nossas, genéticas, ambientais, né? E, fundamentalmente, a existência de uma equipe especializada nos permitiu avançar gradualmente. Mas temos aí um longo desafio, porque isso só vai parar o dia que a gente conseguir curar 100% dos pacientes, né? Essa possibilidade é uma possibilidade real? Chegar a 100%? Porque seria um espetáculo. Vocês miram 100% mesmo? Tem possibilidade disso? É isso, porque a gente começou com uma doença há 50 anos que era incurável, né? Poucos casos curavam. Por que o senhor foi tratar de criança? Eu, por exemplo, se eu fosse, não tenho a menor chance nunca de ser médico, né? Mas se eu fosse médico, como
me afeiçoo muito, Sim. né? Criança eu tenho certeza que eu não ia tratar. Mesmo? Eu tenho certeza, eu ia me afeiçoar muito, eu ia chorar muito, eu ia ficar... Eu tenho, assim, não sei, e imagino que vocês, e sei de muitas histórias de vocês, que vocês se afeiçoam, então, mas conseguem também ter a distância necessária para fazer o tratamento, né? O que é algo que é preciso, né? Mas por que o senhor foi tratar criança? Qual a especialidade é uma pergunta que todo estudante de medicina se faz, né? Porque ele começa no primeiro ano querendo ser médico e não tem bem certeza se vai ser um cirurgião, se vai ser, né? Que especialidade vai seguir. Eu no 5º ano da faculdade, não sei porque, sempre gostei de criança, decidi que queria fazer pediatria e de fato fiz residência em pediatria, tive consultório com o pediatra e depois, quando me descobri aceitando esse convite na Inglaterra e fazendo oncologia pediátrica, eu descobri uma coisa que eu nem imaginava, mesmo sendo pediatra, Felipe. Por isso que não me surpreende que tu, né, te considere assim, né, muito emotivo para cuidar de criança. Mas é incrível, assim, a gratificação que eu, por exemplo, tenho como profissional, na minha vida profissional, em fazer parte de uma história de uma criança com câncer, né? De uma família que enfrenta, a maioria hoje vence a doença, né? A gente fica parte dessa história individual. Por isso que o Instituto agora, um dos programas que nós temos é acompanhar os pacientes até 90 anos de idade. As crianças estão sendo acompanhadas pós? Hoje nós temos pacientes atendidos que eram crianças pequenas, menos de 5 anos, que hoje são pais, mães. Sim, claro. Né? O Instituto tem 26 anos. 26 quer dizer, anos. A criança que começou o tratamento com 5, hoje está com 31, aquelas primeiras crianças. Isso, as crianças mais velhas estão com... E serão avós. Então, o que a gente quer entender, qual é o impacto da doença, porque, obviamente, tem o aspecto câncer, o aspecto doença e todo o contexto de tratamento que é necessário. Mas nós precisamos também nos preocupar, como a gente faz com assistência, né, de excelência, mas também nós temos que preocupar com o aspecto desse futuro adulto, né, desse indivíduo. E o objetivo de acompanhar a longo prazo é exatamente entender qual é a repercussão no indivíduo, na sua performance cognitiva, desempenho escolar, performance profissional e familiar, né? O que acontece com essas pessoas? Serão eles mais fortes por ter vencido uma etapa difícil da vida? Há hereditariedade nesse caso, na doença? Alguns tipos de câncer, sim, mas a grande maioria não. No infantil, não. A grande maioria no infantil, não. Não, alguns tipos, por exemplo, de tumor ocular tem uma influência hereditária, alguns tipos de câncer tem, mas a grande maioria não se sabe bem a causa. Então, é importante que a gente realmente entenda melhor a origem. Dentro dessa perspectiva boa de se ter 100% de cura, nós estamos falando de quanto tempo? 10 anos, 20 anos? Tem como precisar isso pelas pesquisas que o senhor acompanha? Como eu te disse, 50 anos atrás nós estávamos muito mal. Sim. Nós estamos em 70%, 80% hoje com tratamentos em centros especializados. Alguns tipos de linfoma, de leucemias, cura quase 100% hoje. Alguns tipos são mais delicados, são mais resistentes. Quanto tempo vai demorar? Não se pode ter certeza. O que se precisa é buscar isso, né? E 100% é um número delicado, porque doenças banais como uma gripe pode, às vezes, né, levar um desfecho desfavorável. Mas, realmente, assim, com essa perspectiva de evolução da medicina, né, com o advento de novas terapias, nós temos, né, que acreditar que chegaremos a um patamar muito acima do que estamos hoje. E isso nos dá a convicção porque se percebe assim um apoio incrível da comunidade quando se pede ajuda. Então,
Uma doença grave, uma doença rara, AIDS é um exemplo, né, do que se avançou. Sim. Quando existe investimento em pesquisa, quando existe recurso financeiro, tem sempre um espaço de evolução. Tá certo. Doutor Algemir Brunetto, quero agradecer ao senhor pela presença aqui conosco esta noite, parabenizar mais uma vez por esse trabalho. Eu acho fantástico o trabalho que o senhor e todo esse grupo de voluntários e funcionários, 550 pessoas envolvidas diretamente no tratamento. De quantas crianças hoje, em média, por mês? Nós temos no estado em torno de 500 casos novos por ano de câncer. Tá. E O Instituto? nós temos no Instituto, nesse primeiro grande projeto em parceria com clínicas, em torno de 2.500 pacientes tratados. Então, nós temos que acompanhar esses pacientes em tratamento, no clínicas, no Conceição, em outros hospitais, e acompanhar depois do tratamento também. Esse tema que nós estávamos exatamente falando. Tá. Do Conceição, pelo que o senhor me diz, é o seguinte, olha, vamos para o Conceição e vamos ampliar essa solidariedade com outros hospitais. É o interior o próximo passo? O interior, já estamos... Sim, né, já tem muitas parcerias. Muitas parcerias. Mas esse tipo de parceria de cuidar de infraestrutura... Tudo. Essa é a ideia. Tudo o que é necessário para que se amplie as condições dos centros. E, né, amanhã, Big Mac, né? Amanhã, Big Mac na veia. Eu vou estar lá, meu. Tu vai estar lá, né? Vou estar lá. Aqui, sem ótimo. fazer força nenhuma, eu vou estar lá. Tá? Amanhã vou comer com prazer. Tá? Estaremos. Com prazer. É uma maneira de ajudar o dinheiro todo revertido para a causa do câncer infantil em todo o Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, um dos beneficiados do Instituto do Câncer E não Infantil. só com... Né? Né, Felipe? Desculpe. Não só como o Big Mac, compre e ajude alguém. Ofereça para outras pessoas, leve a família, né, uma refeição. Mas é uma causa importante, realmente. Parabéns, né? A bela estrada dos tijolos amarelos continua sendo construída no Rio Grande do Sul de forma muito bonita. A gravata amarela é em função da... Foi pensada por isso? Não, a gravata amarela é que tu tens uma reputação de usar gravatas muito bonitas, né? Eu usava. E eu me surpreendesse hoje que tu não está usando gravata. Eu não estou usando nesse programa, não estou usando porque eu fico me lembrando sempre da época que apresentava telejornal, né? Sim. E aí eu fico pensando, sempre remete, assim, não, nesse programa eu não vou usar. Eu não tinha uma gravata como essa. Eu usei 2, 3 vezes gravata. É mesmo? Aqui. Eu não tinha uma gravata como essa, mas encontrei o Lauro Quadros hoje e ele me emprestou a dele. Então é por isso que eu estou assim... com uma gravata que chamou a tua atenção. Não, eu imaginei que era a questão da estrada dos tijolos amarelos. Também. Algemir Brunetto, obrigado. Amanhã, Mac Dia Feliz. A gente volta depois do intervalo comercial com música aqui no programa. Leandro Bertolo lança amanhã mais um trabalho muito especial. Vamos estar falando com ele a respeito. Das estrelas, insustentável ausência, distância ecoa lembranças e a saudade não sabe apagar. Na solidão que amanhece, inevitável vazio, se a água prateada do rio vaza pro meio do mar, areia branca clareia o sol, o vento sopra em fri bemol. Leandro Bertolo faz de Clareza uma suave aventura musical. Com voz macia e sedutora, mostra letras elegantes e poéticas. O ouvinte se deixa embalar por uma musicalidade que flui como uma brisa em uma noite de verão. A velha e boa tradição do samba poético encontra mais um defensor com alma, ritmo e estilo. Os amantes da boa música agradecem. Juremir Machado da Silva
no encarte de apresentação do CD Clareza, que será lançado oficialmente neste sábado, 8 da noite, no Teatro do Sesc, aqui em Porto Alegre. Leandro, prazer te ter aqui, boa noite. Prazer, muito obrigado pelo convite, privilégio estar aqui com um amigo, né? E falando um pouquinho do meu trabalho aí, graças a Deus, com essa apresentação tão gentil do nosso grande jornalista, né? Ele não é muito gentil, viu? Quando ele escreve assim é porque ele gosta, viu? O Joemir é um polemista por natureza. Que bom, então eu fico mais envaidecido ainda com as palavras dele. Que ele bom. É um querido amigo, feliz. Isso sim, rapaz. Ele é um polemista por natureza também. Meu lugar é o seguinte, maravilhosa a apresentação. Muito obrigado. O cuidado que você teve. As fotos são de quem? As fotos foram, assim... São vários? Vários, Tá. Mas assim, eu tenho alguns fotógrafos do Beto Albuquerque, que ele que fez a maioria das fotos, assim, a gente foi para o estúdio e tal, e foi para o teatro, inclusive, para um dos teatros aí de Porto Alegre, fizemos algumas fotos. Mas o demais lá de dentro do encarte, não. Aí, essa da capa é da Ana Skavinsky, que é uma grande fotógrafa também. Não, tá lindo, tá lindo. Um trabalho que eu fiz lá no lindo. Café Fonfon, lá, e ela fez essa tomada maravilhosa. O trabalho tá lindo, tá maravilhoso, tá bem feito, né? Com muito cuidado. A gente vê que tem muito amor e cuidado. 2 anos produzindo. 2 anos produzindo. O trabalho de encarte do meu amigo Jefferson Silva, faço questão, querido amigo, um abraço fraterno para ele também. Leandro, quem frequenta os bares de Porto Alegre te conhece. Me conhece. Eu acho que sim. Eu trabalho por aí já, militando há mais de 30 anos, né? E assim, vou te falar francamente, não me sentia muito contextualizado para gravar, nem para nada. Tinha algumas músicas já minhas e tal. Sim. Mas aí atravessando o tempo e tal, tocando aqui, tocando ali, apareceu uma geração de músicos agora ali pela Cidade Baixa, há alguns anos, que me inspirou um pouco, assim, eu fui começando a fazer parte do contexto e tal, e com o meu, né, não posso deixar de falar nunca, e sempre vou ressaltar a companhia, a amizade, né, e a ênfase que ele dá sempre no meu trabalho, que é o nosso saudoso professor Darcy Alves, né. Que é a pessoa que você oferece, né? Você homenageia com o Clareza. Professor né? Darcy Alves, querido. O show e o CD são em homenagem a Darcy Alves. São. Darcy Alves, que é uma das grandes figuras da boemia de Porto Alegre, antes dessa cidade baixa atual, quer dizer, percorreu vários bares, vários lugares. Eu tive a oportunidade de atravessar madrugadas com o professor Darcy Alves no Gaúcha na Madrugada com o Jaime Copstein. Maravilha, hein? Imagina. Ficamos ali, acompanhou o Jamelão, acompanhou tanta gente. O regional do qual ele fazia parte, que acompanhava todos os grandes cantores e intérpretes que vinham do centro do país, né? Exatamente. E aí a gente tinha essa oportunidade, né? Ele, Plauto, e o currículo dele, né, como músico, ele foi músico de orquestra, tocou em 2 orquestras, né? Fez parte desse regional importantíssimo, no que era referência para o centro do país, inclusive, né? Ele, junto com o Lúcio Cavaquinho, o Gessé Silva, Plauto Cruz, essa turma toda. Só fera, né? Só fera. O Gessé foi convidado para fazer parte, para integrar depois o grupo Época de Ouro, do Jacó do Bandolim lá. Então eles tiveram, assim, uma importância muito grande no contexto da música, né? E aí você começou com o Darcy? Não, na verdade, eu comecei assim... tateando violão em casa e com alguns amigos e tal, tocando violão, aprendendo. E aí, mas em seguida conheci o professor Darcy, né, como professor e tudo, né, ele me deu algumas aulas. E começou já, lá no começo, na primeira metade dos anos 80, uma amizade muito fraterna com ele. Antes de conhecer o Darcy, era samba o que você colocava no violão ou tinha outras coisas? É que eu atravessei os anos 80, os anos 90 e tal, e naquela época, por isso que eu te digo assim, que eu não encontrava muito contexto nessa coisa toda da música, principalmente da música jovem, né, da época. O meu forte sempre foi... É o boom do rock brasileiro. Exatamente. A minha referência sempre foi a MPB, né, puxado para o samba. O carnaval passava na frente da minha casa, havia ainda os carnavais de bairro, né, na época da minha infância e tudo. E eu convivi muito com o samba, né, com a MPB. Mas também trabalhei, né, com música pop, né, um certo período, né. Mas o forte sempre foi esse, eu tocando em, né, várias casas noturnas de Porto Alegre, por aí, sempre tocando mais MPB mesmo, e sempre mais puxado para o samba. E agora, como eu te falei, né, achei um contexto maravilhoso com essa turma toda de músicos aí, citando alguns, né, se me permitires aí, os meninos de ouro aí, o Matias Pinto, que está, né, trabalhando muito bem, né, dirigindo projetos como Lupe, Uma História, por exemplo, né,
trabalhando com grandes cantores como a Nani Medeiros, o Elias Barbosa, que lamentavelmente ele faz parte do nosso grupo, fez parte inclusive do nosso primeiro show, que foi em novembro de 2016, e lamentavelmente não vou poder contar com ele. Tem 3 músicas dele aí. Ele é autor, né, ele é de 3 canções. De 3 canções, e um bandolinista, arranjador, maravilhoso. Ele foi convidado pelo maestro da OSPA para participar Evandro agora, Matê. final de semana, aí, tocar no Teatro São Pedro, interpretando Mozart. Então eles são todos assim, né? Então, é uma turma de músicos da pesada, os percussionistas, né? Assim, muito bons. O Azevedo Cabelinho do Cavaco vai estar comigo, né? O Luiz Henrique Nil, que é o maestro e diretor musical do trabalho, né? O Silfarne Alves, violonista também, né? Sobrinho do professor Darcy. Silfarne, sobrinho do professor Darcy e parceiro da nossa querida Maria Luísa Benítez. Também, e meu parceiro também, né? Sim, porque também está na Noite Sempre. Noite Sempre. Ele, aliás, teve uma época que eu toquei nessa casa noturna que ela toca todas as quartas-feiras, que é o Parangolé. Eu também trabalhei lá por bastante tempo, quase 3 anos no Parangolé. E ela vem também há bastante tempo. Então nós somos amigos, assim. Como é que tu faz, hein? Tu trabalha o dia inteiro na justiça, né? Na Justiça Eleitoral. Eu sou servidor público federal. E me viro, né? Me viro como posso, né? É o amor. Mas aí é o amor mesmo, é o hobby. É um pouco o amor, é um pouco hobby. Né? Um pouco de cada coisa. A gente vai fazendo o que pode aí pela nossa sobrevivência, porque eu não conseguiria sobreviver sem me dedicar, né? Também à música, que é uma coisa que está, né? Já nas minhas raízes, na minha essência mesmo. Você abriu aqui o programa com Clareza, que é uma composição tua. De Álvaro Off, um compositor lá de Barra do Ribeiro, meu querido amigo. Belíssimo compositor, e eu pedi licença a ele para gravar e para dar nome ao disco. Então me perdoa o Álvaro Off, que eu achei que era tua. Tá, mas tem composições tuas? Tem. O que é teu no CD? A música Porto Alegre, né, que posso tocar agora. Então vamos lá, vamos de Porto Alegre. Porto Alegre, que é um passeio que eu adoro fazer pela nossa cidade. Me perdoa Álvaro Off, tá? Não briga comigo, foi sem querer. Vagando pelos sonhos lembrei das ruas onde tanto eu errei, dos versos que compus e nem sei, lugares pelos quais procurei. Andei demais, e como eu andarei? Lá fora tantos passam sem ver aquilo que tu podes dizer. Cidade de infinitas feições, poema de infinitas canções, um só lugar com tantos corações assim. Ah, meu Porto Alegre, nos shoppings, parques, praças, galerias, tu és tantas alegrias, um vasto jardim de um Montserrat que sempre me chama, passar por teus moinhos e então a luz de um parque na Osvaldo Aranha me leva a alma e eu sou redenção. Postal jasmim, adorno de um bom fim, Andradas, teu cenário inconstante, o Borges ergue um povo em levante, Gonçalves, quantas lutas e ardor, Farrapo, Farroupilha, Senhor. E a noite vem, Guaíba, tu me mostras bem, o sol indo pro além, teu Radamés, teu Lupe, teus veríssimos, notáveis e divinos, tão raríssimos, mas tu és enfim meu Porto Alegre cais, alegre porto dos casais, e esperança de algo mais. Espetacular.
compositor da música e da letra. Não? Sim, graças O que a saiu Deus. primeiro aí? Olha, as coisas elas vão surgindo mais ou menos juntas, né? Assim, a gente vai fazendo. Eu acho que a forma mais, para mim pelo menos, a forma ideal de compor é quando as coisas já vêm juntas, assim. Mas às vezes acontece, né? Essa música, eu tinha mais ou menos ela quase pronta, assim, já, com letra e música, mas aí eu fiz alguns retoques na letra da música depois. Quem for ao Teatro do Sesc neste sábado, 8 da noite, vê todo o Clareza, ouve todo o Clareza, vê e ouve, porque, assiste todo o Clareza. E o que mais? Aí tem algumas participações importantes, assim, como eu citei o Matias Pinto, por exemplo. Eu convidei ele para fazer uma canção do disco dele, que ele recentemente também gravou esse ano, que é o Falso Folião. Ele vai cantar uma canção do disco dele. E depois eu vou fazer participação em uma das músicas dele que está no meu disco e no outro samba do Elias Barbosa também. Então já tem uma música dele, né, que não está no Clareza. O meu querido amigo Luiz Marcelo Lema, o Pijama do Tambo do Bando, grande amigo, também vai me dar a honra de participar do show, cantando também uma música dele. E uma outra música dele que está no disco, né, em parceria com o poeta Luiz Mauro Viana. Tem 2 músicas deles no meu disco. Uma delas ele vai interpretar comigo e uma outra dele inédita que a gente vai fazer junto, eu e ele. A minha querida amiga Glau Barros, né, cantora de samba espetacular, vai fazer também comigo uma música minha, que é um afoxézinho aí que eu fiz agora recentemente. Ela que não está no CD. Que não está no disco, que ficou pro próximo projeto já. Tá. Né? É isso aí, mais ou menos isso, assim, que não está no contexto do disco. Mais ou menos isso. Bom, você já teve uma primeira experiência em palco, né? O bar, a gente já conversou aqui, noite, claro, é a base de tudo. Mas como é que é? Muda muito o ambiente, assim? Completamente, né? Completamente. O ambiente de bar é um ambiente festivo, né? Onde as pessoas vão para confraternizar e tal. Não é muito comum, assim, até eu vou dizer, o professor Darcy, ele ficava até meio bravo com isso, porque as pessoas muitas vezes vão lá para confraternizar, o que está correto, né? As pessoas vão para se divertir no bar, então não vão para te ouvir essencialmente. Tem muita gente que vai para isso, mas não é sempre que a gente consegue aquele público auditivo. Mas tem gente que é mal educada, porque é o seguinte, acontece às vezes. Se a gente vai num bar e sabe que naquele bar tem música ao vivo, você fez uma opção por ir naquele bar. Sim. Você tem uma opção de ir a vários lugares. É verdade. Assim, eu não quero ouvir música ao vivo, é um direito teu, procura um bar que não tenha música ao vivo. Agora tem gente que olha, que tem de mala. É verdade. E aí tem gente que... Aí parece que... Assim, que eu quando vou a bar assim, com música ao vivo, as pessoas não entendem o que eu falo, eu tento falar mais baixo. Né? Só que tem gente que aumenta o volume da voz, só parece que é por gosto para atrapalhar quem está lá no palco. Não, eu não acredito nisso, mas é que... Mas parece que olha. Essa sensibilidade, né, realmente para prestar atenção, para curtir também a música, né, o artista que está ali trabalhando, não é uma coisa assim que vamos dizer que seja comum, né, do âmbito comum, né, das pessoas que frequentam bares. Mas é aquilo que tu falou, na medida em que a gente faz uma escolha de ir num bar com música ao vivo e tal, a gente está para isso. Agora, recentemente eu estive lá na Casa de Cultura, conversando com uma das pessoas que trabalha lá e tal, e eles estão com a música ao vivo um pouco assim, em stand-by. Por quê? As pessoas teve grandes apresentações, sempre foi um belíssimo local para se ir. Eu trabalhei lá, uma época, e assim, o que ela me disse foi surreal, que as pessoas não querem pagar R$5 de cover, R$5 para ter música ao vivo no local. Então ela disse, a gente precisa repensar como é que a gente vai fazer e tal. Então acontece muito essa coisa de bar. No teatro, no palco é completamente diferente. Além do fato de, por exemplo, eu estou mostrando meu trabalho autoral, né, que é um trabalho inédito, que é um outro sentimento, né? Claro. As pessoas estão ali realmente para assistir o trabalho, para, né? O pessoal está mais concentrado, mais concentrado, claro, para aplaudir a gente, se for o caso, ou para vaiar a gente, né, se for o caso. Mas estão ali em função do trabalho específico, né, no caso do meu show, né, Clareza. Sim. E tal. A pessoa, e aí no teatro há um respeito muito maior pela obra do artista, mesmo que muitas vezes as pessoas não conheçam a obra completa, que por muitas vezes as pessoas não tenham a dimensão correta da obra, né, mas a pessoa que se propõe a ir a um teatro tem um outro nível. E sendo um pouco mais específico, até em função de todo o aparato técnico que envolve, né, o meu show tem cenário, tem iluminação, tem uma sonorização com profissionais aí muito competentes e tal. Tem toda essa coisa, e além de um grupo de músicos, né, muito qualificados e tal, tudo isso tem que funcionar, né,
No bar não é bem assim, né, as coisas. Quer dizer, claro que tem que funcionar também, mas não exige todo esse aparato, Claro. todo esse preparo, né, prévio e tal, para que as coisas aconteçam, né, e as pessoas fiquem felizes. Deixa eu te pedir uma palhinha de O Meu Inseparável Violão, que é uma canção do mestre Darcy, Alves, meu né? querido professor. E que vai estar no palco, o filho do Darcy vai estar contigo, né? O professor, o Silfarne Alves, o sobrinho, ao lado do primo dele, do Marcelo Alves, meu querido amigo, né? E agora a minha amizade se estende com a família, com os filhos, ele tem 3 filhos, né? E as Sim. famílias. E o Marcelo já é meu querido amigo. Com ele, com o cabelinho do cavaquinho, né? E o menino lá do pandeiro, o Cassiano. Então Né, tá, vai tá. Meu Inseparável E Violão. o Jorginho do trompete também com a gente. Ah, Jorginho e do Pedrinho trompete. Figueiredo entra amanhã Não, também? Pedrinho Tá só Figueiredo, no CD. ele tá no disco, não tá no show. Tá, mas Jorginho do Jorginho sim trompete. vai fazer um trompetezinho lá pra gente. Espetacular, Tocando esse é gênio. não só o trompete, mas ele também vai tocar flugelhorn, algumas músicas. Tá muito bonito o trabalho. Dá uma Nossa. palhinha de Meu Inseparável Violão pra gente voltar a fechar o programa com canção. Beijo no meu querido mestre Darcy Alves. Violão, és tudo para mim. A razão do meu viver. Não sei o que seria se não viesse a conhecer. Por isso jamais vou te esquecer. Muitas vezes solitário e triste, não sabendo o que fazer, afinei o violão e amenizei o meu sofrer. Violão, se soubesses o bem que me faz e o que traz para o meu coração, sem você eu já não sei viver, desconheço enfim a solidão. Violão, se soubesses o bem que me faz e o que traz para o meu coração, sem você eu já não sei viver, desconheço enfim a solidão, desconheço enfim a solidão, desconheço enfim a solidão. Espetacular. Leandro Bertolo, ingressos à venda onde? Antecipados ainda no Bar do Beto, na Bamboletras, estamos vendendo bem. E no dia, né, estaremos lá no teatro, né, vendendo os ingressos. Está quase lotado, vamos lá, gente. No dia, neste sábado, 8 da noite, Teatro do Sesc. É, Teatro Tá bem? Sesc. Alberto Bins. Alberto Bins. Né? Espetacular, Isso aí. fácil acesso, estacionamentos próximos, tudo certinho. Tudo certinho. Né? 8 da noite. 8 né? da noite. Que também é o seguinte, 8 da noite o pessoal vai assistir um belo show, sai tranquilo do teatro, pode ir jantar, pode ir para casa se quiser, pode fazer várias coisas. Né? É cedinho ainda. Né? Tranquilo. O show está programado para quanto tempo? 1h30. 1h30, 9h30, 15 para as 9h15 para 10. as 10. As pessoas estão indo para casa ou indo jantar, Indo fazendo jantar. suas opções na noite. isso aí. Leandro, prazer te ter aqui. Poxa, muito Sucesso amanhã e sempre. Né? Parabéns pelo Clareza, belíssimo trabalho. Clareza que vai estar à venda amanhã no Teatro do Sesc também, certo? Você vai ver o show, já também compra o CD no local. A gente encerra o programa com o quê? Olha, podemos fazer aqui do meu querido amigo Elias Barbosa. Vamos fechar com um samba dele chamado Carne de Panela, que eu acho que tem um carinho muito especial. A você, muito obrigado pela sua sintonia. Ao longo do final de semana, as nossas reprises. Fique na sequência com o Guaraci Andrade. Tchau. A gente vai embora para casa hoje com o Leandro Bertolo, Teatro do Sesc, amanhã, 8 da noite. Vou dizer que a vida é um samba, gente bamba é quem segue na vida, com cavaco, maleta na mão, e não explora o seu irmão, e nem faz samba por obrigação, é o amor à profissão. E quando eu volto pra minha donzela, quentinha carne de panela, um amor no coração, que nos faz seguir sempre adiante, samba enredo belo e constante,
confiar assim mesmo distante. Porque o bom é fazer samba, ouvir os poetas, velha guarda da Portela, Mangueira, oh. Eu vivo sempre cantando os ideais que sempre acreditei. O samba ioiô, samba ioiô, sambê, lararaiá. Eu vivo sempre cantando os ideais que sempre acreditei. O samba ioiô, sambê, lararaiá, raiá, laraiá, laiá, laraiá, laiá. Eu vivo sempre cantando os ideais que sempre acreditei. O samba ioiô, sambê.